Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu. Zaz. Nenhumas três letras juntas, produzindo um som engraçado, alguma vez significaram tanto para a comédia. Começando com o esquizofrénico Kentucky Fried Movie, o sucesso de Aeroplano, o falhanço Police Squad, a sua viagem para o cinema com The Naked Gun, a primeira viagem à Lua, a fotossíntese de o limoeiro, o rodar de uma botoneira, o tilintar dos meus... Calma, ok. Utensílios de cozinha. Acho que estás a exagerar um bocadinho, não? De qualquer das maneiras, top secret. Mas não digam a ninguém. Mantenham-se caladinhos, não é? Que isto é ultra secreto. E agora não dizemos mais nada durante o episódio inteiro. Não. E há um bloco de 35 minutos de silêncio. Não. Ou mais. Podemos fazer um bloco de 50 minutos de silêncio, caso seja do teu agrado. Será melhor do que alguns episódios com 50 minutos que já lançámos, certo? Não sei, mas já agora, já que estamos a falar em Top Secret, deixa-me só dizer que... Ou isso. Bom. É isso. Pronto, foi isto só. E estou a ver aqui os picos. Eu até vou só ligar aqui este monitor só para tu veres, porque acho que estão espetaculares. Basicamente houve aqui um mini sismo aqui, estás a ver? Está aqui tudo normal, e depois aqui e ficou. Não faças outra vez se quiseres exemplificar. Exatamente, mas então Top Secret, ultra secreto, do Zucker, Abrams and Zucker. Então, e porquê este filme, Tiago? Porque é uma das minhas comédias preferidas. Ponto final. É daqueles filmes. Nós não vamos exatamente falar muito sobre o filme, é mais sobre o que é que. O que é que nós achamos piada no filme, não é? O que é que nós achamos piada no filme e o que é que, se calhar, na nossa opinião, faz uma boa spoof e, o que é que, e qual a evolução das spoofs e como é que nós encaramos este género e o que é que ele significou e como é que nós. Eu acho que encaramos o resto da filmografia destes senhores. Devo dizer que não conheço tudo, só os marcos principais, ou seja, Aeroplano, Onde é que para a polícia. Agora os outros devo ter visto nas escolas quando era miúdo, mas não me lembro. E o Hot Shots também, que é deles, não é? É do Jim Abrams. Ok, não é eles depois houve uma bifurcação e cada um foi para o seu caminho. E um deles decidiu matar-se e fazer scary movies. Já vamos lá. Já vamos lá. Mas eu acho. Esta também é uma das minhas comédias preferidas, é preciso dizer. E acho que este é o spoof para matar todos os spoofs. Porque não é só um spoof, é um spoof com um spoof e outro spoof lá dentro. Ou seja, o Aeroplano é gozar com os filmes catástrofe, não é? Pega no Zero Hour e, muito especificamente, apesar de ter lá aquele desvio para o Saturday Night Fever, está especificamente. Quer dizer, ali. o que eles disseram é que eles fizeram basicamente o Zero Hour outra vez. Sim. E que. Só com piada. Ou seja, com piada implícita. E não tipo. Como é que se diz? Não intencional. E depois o Onde é que para a polícia também é dentro de um género específico. O Hot Shots também. Ao passo que o Top Secret é um aglomerado de coisas em que vale tudo para ter piada. Vale tudo. E nem que seja misturar filmes do Elvis com filmes da Guerra Fria, com filmes da Segunda Guerra Mundial, com Feiticeiro de Oz no fim. Pronto, mas isso é uma piada, eles não estão. Ou seja, eu sei. O Feiticeiro de Oz não é literalmente um alvo. Eu sei. Mas acho que é. E talvez por isso estávamos a falar sobre isso antes de começar a gravar. Acho que é por isso que o filme não foi um grande sucesso. Foi um mini sucesso, mas não foi um tão grande sucesso como foi o Aeroplano, porque é muito difícil tu de repente, ok, aquilo passa-se na Guerra Fria, mas ao mesmo tempo parece que se passa na Segunda Guerra Mundial, certo, ou nos anos 50, não tens uma, quer dizer, anos 50 já é Guerra Fria, mas anos 60 ou 50 não tens uma definição muito bem feita daquela era temporal. E portanto é preciso uma maior suspensão da descrença, mas como é uma comédia, acho que as pessoas iam estar a marimbar com isso. E para mim até gosto mais deste filme do que do Aeroplano. Eu também, mas eu percebo quando eles admitem que este foi um passo atrás na carreira deles, eu percebo porquê. No sentido que o Aeroplano tu tinhas uma história e tinhas uma personagem principal bem escrita. Sim. E eles aqui admitem que não fizeram isso, ou seja, não deram isso ao Val Kilmer e que o deixaram um pouco num vácuo, sem muito para fazer. E que ficaram muito surpreendidos quando ninguém lhes disse porque vocês não vão estudar estrutura. Sim. Porque
isto é só um conjunto. Eles tinham as piadas, ou seja, eles Sim. tinham este conjunto de piadas e à volta construíram o mais leve dos enredos para suportar Exatamente. essas piadas, mas é quase palitos que estão ali. Exatamente. Porque até nós discutirmos um enredo é quase é desnecessário e não é por isso que o filme É assim, a está maior aqui. parte das comédias eu acho que é desnecessário estar a falar do enredo, mas neste caso específico ainda mais, porque eu acho que o filme funciona muito bem assim. Ou seja, é muito difícil tu teres um filme que, mesmo que seja só sustentado por piadas, consiga funcionar tão bem do início ao fim. E são tantos pormenores, quer dizer, há coisas que não dá para apanhar só com o visionamento. Só ao segundo, de repente, já estava a apanhar coisas que não me lembrava sequer de ter visto. E há poucas piadas que estão datadas. Pouquíssimas. Porque há, pouquíssimas, ou seja, há sim. lá a linha da Montgomery Ward mailing list, acho eu, qualquer coisa assim, que Eu nem, não que nem percebi eu essa. sabia, assim, nem eu sabia o que era. E o que é, sabes? Não sei, eu também não percebi e deixei ficar assim. Ok. E para além dessa deve haver mais uma ou duas, mas de resto é intemporal e é bastante. É fascinante ver o quão bem o filme ainda se aguenta. Sim. E agora, se quiseres pegar em spoofs, Spoofs, Winnie the Spoofs. Ok, vou utilizar a palavra paródia, senão vou-me estar a atrapalhar várias vezes. Paródia na de palavra. férias. Tudo maluco. Qual é que é esse filme? Isso é o National Lampoon's Vacation. Vacation. Ok. Lampoon's. Lampoon's. Peço desculpa. Ou seja, em paródias mais recentes, e não. Isto não por causa do seu ano de lançamento, mas da maneira como foram feitas, tens uma efemeridade ali colada. Como assim? Ou seja. Espera aí. Gostei destas pausas. Dá-me um segundo. Porque é mais um conjunto de referências do que está à volta naquele preciso momento. Sim. Que passados 2 ou 3 meses já ninguém se vai lembrar. Sim. Ou seja, se quiseres pegar ainda num exemplo in-house e não irmos já para uma categoria mais baixa de paródias, mas no Scary Movie 4 há um. Ou seja, quando eles estão a parodiar a Guerra dos Mundos e há um. Eu acho que fica pelo 3. Quando há aquela. Agora pensa na Guerra dos Mundos, especificamente no do Spielberg. Acho que é no primeiro contacto que eles têm com os aliens, com aqueles tripés. Sim. Em que eles estão não é, a disparar raios contra as pessoas. No Scary Movie 4, antes de tu veres se aquilo é um. Eu acho que me estou a lembrar bem do filme, ou pelo menos tenho quase certeza que este gag está lá. Momentos antes daquilo ser revelado, ou seja, tu estás à espera que aquilo é um tripod. Sim. Eles metem lá tipo um iPod. Sim. E tipo. Sim, é do se daqui género, a 10 anos. Não, é uma piada fraquinha e daqui a 10 anos já ninguém vai perceber o que é. Mas é incrivelmente difícil escrever estes filmes, porque não só. Ou seja, não só tens o objetivo de ter aqui um enredo coerente, Sim. tens. E isto aplica-se muito ao estilo Zucker. As piadas têm de estar sempre a vir e não só Claro. no foreground como no background. Sim. Tu tens, há aquele momento em que eles estão no restaurante e o Val Kilmer está a falar com a rapariga e tens de repente toda a gente a brincar com esparguete Certo, atrás. certo. Mas eles Esse tipo de têm, coisas. eles têm regras mesmo delineadas para estenderem estas piadas. Gostaste? Estenderem, pizza, não foi de propósito, mas vou aproveitar. E uma delas é que o que está a acontecer no background é uma coisa e o que está a acontecer no foreground é outra. Ou seja, não pode ser a mesma coisa e os atores não podem saber, ou seja, eles não se podem virar para trás e começar a interagir com o que está lá atrás. São dois campos completamente distintos. diferentes. Sim. Mas a última regra também é por favor tenham atenção que podem quebrar estas regras, mas é aquele clássico de têm de as saber para as poder E para as poder quebrar. quebrar. Sim.
Eu arrisco-me aqui a cometer um grande disparate, mas acho que outro grande realizador que fazia a mesma coisa era o Jacques Tati. Ele no Playtime tinha sempre... aliás, é muito difícil tu não te rires com alguma coisa do Playtime, porque estão sempre a acontecer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo no ecrã. Lá está, no início, a primeiro plano tens o Jacques Tati a fazer qualquer coisa, depois atrás está a acontecer outra coisa e o lá está a dizer outra coisa, e isso é uma dinâmica muito engraçada, e de facto é isso que faz com que um filme, com que tu não fiques a pensar que é um filme sustentado por uma base tão frágil a nível de história e de personagens. Até porque o filme começa logo a matar, não é? Tens logo Omar Sharif num filme. Sim, A primeira vez que vi fiquei Omar Sharif num filme dos irmãos Zucker e do Sr. Abraham. Não só o Omar Sharif, mas tens o Peter Cushing com um olho enorme. Exatamente, numa das sequências mais memoráveis do filme. Exatamente. Já viste a sequência ao contrário? Não. É porque está no YouTube, alguém pôs a cena ao contrário. Sim. E eles estão a dizer exatamente, ou seja, eles fizeram mesmo aquela cena ao contrário. Portanto, eles estão a dizer as últimas falas e depois vão dizendo. Epá, e está muito engraçado. Então deixa-me agora pegar nisso. E na capacidade deles, ou seja, se há um segredo para boa comédia, é que you play it straight. Sim. Certo? Ou seja, não quebras, não começas. Acho que eles até disseram: nós não fazemos nada do que o Jerry Lewis fazia. Também era mais ou menos uma outra regra, a não ser uma telethon ou aquelas coisas que ele costumava fazer. Sim. Porque o Jerry Lewis é muito plástico com a cara e muito over the top, não é? Eles aqui não, tu pegas no clássico exemplo do Leslie Nielsen, que adorou fazer este tipo de coisas, ou seja, num nível tão grande que depois foi este o rótulo que levou para o resto da carreira. Sim, e para mim ele foi o gajo dos Onde é que para a polícia. Só mais tarde é que percebi que era o tipo do Planeta Proibido. E que ele está ali no aeroplano a submeter-se a qualquer piada. Exatamente, a qualquer piada que os Zés lhe atirem para a cara, mas ele está ali com uma dignidade mas algo mesmo que impõe respeito, e eles aqui fazem a mesma coisa. Ou seja, também tinham feito com o George Kennedy se bem que o George Kennedy já é um território mais é diferente. cinzento. Sim. Também não sei quantas comédias é que o George Kennedy fez, mas um mesmo ator, em tipo de personalidade. É um ator que também já tinha um background de cinema um bocadinho diferente, não é? Ele já tinha entrado em muitos filmes consagrados. O Leslie Nielsen era assim tipo série... Não é ator de série B, mas o leading man que não se destaca particularmente, não é? E enquanto que o George Kennedy não, ele entrou no Cool Hand Luke, entrou em vários filmes que ganharam prémios, e ele próprio acho que ganhou um prémio. Acho que foi com o Cool Hand Luke que ele ganhou um prémio. Portanto, até foi diferente, até foi um risco maior para ele, tal como foi para o Omar Sharif, não é? Tipo, um ator já premiado de repente está dentro de um carro todo e de repente salta a antena. Porquê? Porque ele vê o decote na cara dele da Lucy Guttenridge. Exatamente, cujo nome quer dizer, eu tinha apontado isso aqui às tantas. Bolas, não sei. Mas pronto, quero dizer que a pessoa que tinha seios só devias ter dito isso depois de localizares no papel tal apontamento. Não, eu se calhar não apontei. Apontei aqui The Anal Intruder. Não apontei, está aqui. She whose bosoms defy gravity. Aquela cujos seios desafiam a gravidade. Isto é pronto. Vamos dizer isso à senhora Clinton. Então ela chama-se Hillary também. Ok. Não tinha chegado lá. Não, eu estava a pensar na Monica Lewinsky. Sim, também podes falar com ela. Ela deve ter muitas coisas para dizer. Por acaso ela andou aí numa temporada que fazia TED Talks sim, e agora vai voltar para mais uma temporada. E por este comentário mais irresponsável não tiro nada ao mérito do que ela tem para dizer ou não. Vou fechar aqui este à parte, este parênteses muito diplomático. Não, eu disse-lhe outro dia: olha, Mónica, eu levo a lanchar, e ela: eu também Lewinsky. Peço desculpa. Ok, acabaste de estragar tudo o que eu construí nos últimos 2 minutos. Peço desculpa. Não faz mal. Mas deixa-me continuar. Omar Sharif, Peter Cushing. E agora, tu não só tens estes atores que estão no seu modo normal, exatamente, muito profissional, como eles rodeiam o resto do filme
com esta mesma serenidade, que não se desmancha a rir. Ou seja, Exatamente. na música, o que é que tens? Morre-se já. Exatamente. Se estás a parodiar filmes de espiões, quem é que vais arranjar se não o production designer, que é o Peter Lamont, que fez. Sim. Antes disto fez 2 Bonds e depois Sim. continuou a sua carreira a Sim, fazer aquilo álbuns. é mesmo para levar a sério. Mesmo que tu às tantas não saibas em que período temporal é que estás, aquilo é muito levado a sério. Mas dizer só do Peter Cushing, o que eu acho piada é eles, como nós estávamos a dizer há bocado, os filmes dos Zuckers, e acho que este principalmente, eles fazem tudo para concretizar uma piada. Sim, eles atiram tudo contra a parede. Pode nem tudo funcionar. Mas no caso do Peter Cushing, imagina, aquilo deve ter demorado horas e horas para ele estar caracterizado com aquele olho gigante, não é? Ele próprio se calhar nem percebeu a piada, não é? Porque estava com aquilo. Supostamente ele. Não. Ele Estou tava- a dizer é que às tantas aquilo já não Ele tem tava piada in it. porque estás muito tempo ali ok, com aquilo, não ok. é? Eu gostava de ter visto esses atores quando leram o guião e leram aquelas coisas. Como é que estas coisas estão escritas num guião? E pronto, é isso. É isso. Ou aquela cena que eu acho maravilhosa do capitão proto-nazi que parece que está com as pernas deitadas em cima da mesa, mas não, estão só os sapatos lá em cima. Mas esses Esses gags pormenorzinhos. visuais. Aliás, houve aqui piadas que eu vou dizer aquela frase clássica do foi preciso um segundo e um terceiro visionamento para eu as apanhar, mas Pois é. mas é verdade, nunca ouvi esta frase tendo sido, Não, mas tendo era o sido que eu como estava. clássica. Clássica, talvez já o meu não. avô dizia, não é? Foi Mas- preciso um segundo visionamento. Mas isso foi o que eu disse há há bocado. Acho que é um filme que ganha com revisitas. Além de ser bastante divertido. I know a little German. Eu gostei muito de ver isso traduzido para português. Eu conheço um Sim, pequeno pequeno alemão. E, Sim, e aí aparece o pequeno alemão. alemão. Já não tem piada. Pois não. Portugueses são tipo quebra-piadas. E o próprio Val Kilmer está. Ou seja, tu olhas para ele no filme e não. E ele convence-te por completo. Não só pela forma como dança e porque ele próprio canta as músicas. Exatamente. E não cantava nada mal. E não cantava deve-se nada dizer. mal. Até foi, não é? Ele foi lançado um álbum quase para promover o filme com o nome de Nick Rivers. Exatamente. E é o primeiro filme dele. Exatamente. E Como é que isto não Uau. cria um estigma? Porque é daquelas coisas, às vezes uma pessoa acha que um primeiro filme depois molda o percurso da pessoa, mas no caso dele, eu até só hoje é que percebi que tinha sido o primeiro filme dele. Pensei, então Val Kilmer faz isto e depois lá tem a carreira dele e nunca mais faz este tipo de coisas. Como é que se conseguiu livrar do assunto? Se calhar porque o filme não foi um grande sucesso. Acho que Se sim. tivesse sido, se calhar Isso- tinham e- explorado sim. aquilo como se fosse um novo Elvis da regaleira. e 30 anos mais. 30 anos, ou seja, o filme. Já há 35 anos. Mas este estatuto de culto foi crescendo Exatamente. ao longo dos anos, foi redescoberto. Muitas das vezes não por passar na televisão, como o Aeroplano. Estou certo que o Aeroplano e o Onde é que para a Polícia. Mas este também passa muitas vezes agora. Ok. Passou há uns dias no canal Hollywood. Certo, mas eu estou a falar de uma televisão. Estou a falar de uma com televisão a acesso a sério, todos. pá. Estou a falar da Cic Mulher, pá. Exatamente. Era aí mesmo que eu queria chegar. Tiraste-me as palavras da boca. Não, do filme não passar, ou seja, como não foi um êxito tão. Ou seja, não foi um êxito ponto final, não ao Sim. ponto de um Aeroplano, vamos Ok. discutir isto em off. Sim. Mais por nerds da comédia que, porque ouviram falar neste filme, alguns foram tentar descobri-lo, alugaram num clube de vídeo e a palavra puxa outra palavra e daí veio esta mística quase no Top Secret, que é, lá está o que tu disseste ao início, esta paródia para acabar todas as paródias. Sim. E um dos segredos, eu acho, para qual estes primeiros títulos da filmografia do jazz são tão bem sucedidos é porque eles tinham mesmo um gosto no que estavam a parodiar, Claro. a parodiar ao invés de filmes mais recentes em que o próprio David Zucker, ou seja, vou dar um exemplo concreto, no Scary Movie 5 ele numa entrevista disse que não queria parodiar o The Hunger Games, mas que o estúdio disse não, vais mesmo parodiar o The Hunger Games e teve que ser, porque mais nestes últimos e se quisermos retomar o fio e pegar nos Scary Movies, ou seja, o primeiro e o segundo, não sei se
lembras-te, foram realizados ou seja, os irmãos naqueles 2 filmes não foram os Zucker, mas os Wayans. Eles é que começaram, ou seja, eles é que fizeram os 2 primeiros filmes, e para o terceiro chamaram, neste caso o Bob Weinstein da Dimension chamou o David Zucker para fazer, ou seja, nem foi algo que ele começou, nem sei se era, nem queria, não foi algo que começou dele, e portanto presumo que a paixão não estava lá, e depois não se. Não, mas o problema não é só. Não se transmitiu. O problema não é só a paixão. O problema é que se tu falares em spoofs e a única referência que tu tens é o Scary Movie, eu acho que vais achar que os spoofs são uma merda. Porque os Scary Movies envelhecem muito, muito rapidamente. Porque vivem do que está na moda. Além de que às tantas aqueles já não são só filmes de terror, não é? Ou têm filmes de ficção científica, certo. Ou então depois fizeram aquelas derivações como o Date Movie, o Epic Movie, que é tudo filmes que estavam na baila há uns anos. Eu lembro-me de ver o Date Movie, eu lembro-me de ter sofrido alguma diarreia mental por ter visto esse filme, em que tinha Kill Bill, tinha Piratas das Caraíbas, ou seja, eram os filmes daqueles últimos 3, 4 anos. Enquanto que ao passo disto eles vão pegar em referências que por si só não são da moda, são universais, ou então referências que tu não precisas de conhecer para perceber. Porque eu lembro-me que a primeira vez que eu vi este filme eu nunca tinha visto A Grande Invasão. Agora que vi, percebi a cena toda da moto e a piada da moto e porque é que aquilo tem graça. Mas eu já à primeira tinha achado piada porque aquilo ser inverosímil. Aí está outra das regras deles, ou seja, não interessa a referência. Se isto for uma boa referência, é a cereja no topo do bolo. Mas a piada tem de funcionar sem tu perceberes a referência. Exatamente. Isso é muito importante o que acabaste de dizer. Obrigado, Sr. Professor. E também porque, se tu analisares a escrita em si, tu tens aqui gags que são completamente do outro mundo e inspirados. E toda aquela luta debaixo d'água em que na verdade há lá um saloon e eles, ou seja, isso é genial. E o filme, como é que aquilo foi feito? Não tem nenhum truque, simplesmente eles faziam aquilo ou seja, um plano era o necessário para eles conseguirem tipo, vir ao de cima e estar lá um nadador para lhes dar tipo, oxigênio para eles depois voltarem cá abaixo e continuarem. Mas deve ter demorado um tempo a gravar isso. Há uma piada que eu achei bastante graça, que quando às tantas acho que quando o Val Kilmer está a dançar com a rapariga, ela diz: o meu pai diz que os americanos só perdem tempo a ouvir rock and roll e a ver televisão, e o Val Kilmer só diz: qual é que é o problema com a televisão? Portanto, ele próprio. E de facto, se tu fores a ver, eu acho engraçado porque mesmo as músicas que eles escreveram a parodiar as músicas do Elvis, aquilo e dos Beach Boys. Beach Boys. Consegui dizer nestas minhas 2 tentativas não consegui dizer The Beach Boys como deve ser. Os rapazes da praia. Ok, Les garçons de la plage. Uma prequela aos Lost Boys, os rapazes da noite. Mas eles seguem aquilo tão bem que aquilo poderia passar mais ou menos que por uma música do Elvis ou dos Beach Boys. Nos Beach Boys, com aquela sonoridade toda surfística e com as letras tão toscas, e aquela primeira com as armas, só porque sim. E as do Elvis, que são. Eu acho que o Elvis foi o primeiro ídolo Pimba antes do conceito de Pimba existir. Agora vou-te deixar sozinho a morrer na praia. Não, mas eu não estou a dizer por mal. Eu adoro o Elvis. Há coisas que ele fez que são incríveis. Só que há muitas músicas que ele fez. Tu vais a ver as letras, vais a ver. Não é bem pimba de rancho folclórico ou de festas da terra. É tipo mais pimba Tony Carreiras da vida, só que em bom. Percebes? Ou seja, é aquele tipo de tu és o meu amor, eu adoro-te mais do que a vida. Pronto. E as letras não são nada de especial. E ele era o ídolo romântico. Ele foi tipo o Roberto Carlos da época. Acho que para comparar com o Roberto Carlos é mais. Sim, mas essas são umas. Eu estou a falar daquelas românticas que ele depois canta mais à frente, que as miúdas ficam: meu Deus! Mas depois tem um. É por isso que eu adoro o Elvis, porque não tem só as canções românticas. Mas estava a falar das canções românticas só. Pronto, e já me enterrei o suficiente. Portanto, eu agora vou sair pela janela e vou. E depois vais-te partir vais estilhaçar. Eu sou da Vista Alegre. Porque o filme todo tem uma lógica de cartoon. Isto é basicamente, se o Tex Avery tivesse feito um filme, este era o filme que ele fazia. Porque sim, eles estão a utilizar os binóculos
Sim, e de repente estão as vacas a e sair as, dos as vacas entram no enquadramento, mas depois saltam pela frame dos binóculos. Tens... É aquela coisa quando ele está na prisão e tu vês tipo 20 riscas, não é? Sim, Divididas sim, em sim, 5 sim, segmentos e depois ele, ainda bem que vieste, eu estava aqui à espera há 20 minutos. E eu adoro, para mim sempre foi mais natural embicar para este tipo de comédia completamente pateta do que se calhar Em que as coisas sátiras não têm... políticas mais cerebrais. Isto agora é a minha bússola natural. Sim, não, eu percebo o que tu queres dizer. riso. São diferentes, eu acho que são diferentes, mas neste caso funciona muito bem porque aquilo foi mesmo pensado como se fosse um. Aquilo é um cartoon porque as coisas não têm consequência umas com as outras. Exatamente, não há uma lógica, ou seja, Não há um problema, não há tipo uma preocupação em tornar aquilo tudo credível do início ao fim. É só a preocupação em ter sim, piada. mas exatamente, é só a preocupação em ter piada, até porque se para este momento há um insert de um relógio. E para isto ficar engraçado, no próximo plano ele ter. Eu nunca viste aquilo, mas naquele próximo plano ele precisa ter o relógio 10 vezes, 100 vezes o tamanho normal de um relógio, então raios e coriscos. Aquele relógio vai ter aquele tamanho, porque isso é engraçado. E Depois na próxima cena volta tudo ao normal. E é daqueles filmes que só funciona com a magia do cinema, porque eu imagino que isto a ser rodado não tenha tanta piada, não é? De repente, olha, agora vais meter outra vez aqui um relógio grande. Certo. Ele que chatice, ficam ali 1 hora a testar, a ver a luz e tal, vá, ação, e faz aquele plano. Pronto, tanta coisa por causa disto, não é? Mas depois no cinema a ilusão funciona tão bem que funciona perfeitamente. E a parte do padre, quando ele está a aparecer. E o padre não sei se estou a ouvir, o padre não está a dizer nada de Pois jeito. não, ele só está a dizer palavras em Habeas latim. corpus Sim. dividi. E depois morre ele. Opa, tão bom. Dou-te duas grandes paródias, ou pelo menos que eu gostei bastante e não fui o único. Foi o Walk Hard, da Dewey Cox Story, produzido pelo Judd Apatow. É capaz de ser o mais pateta, entre aspas, do Judd Apatow, e num registro muito menos terra a terra. E o filme com possivelmente o melhor título dos últimos anos, They Came Together, do David Vane, que eu descobri por tua causa. É engraçado, mas não é um grande filme. É bonzito, é engraçado, vale a pena. É curtinho, é incisivo e tem a sua piada. Eu acho que não me ri tanto numa cena recente como aquela repetição em que existe entre o Paul Rudd e o barman. Sim. E cenas estúpidas como What's up with that guy? Looks like he has a pole up his ass. E depois ele tem mesmo. E depois derruba não sei quantas. Tão estúpido. Isso é um elogio. Eu sei. Neste caso é um elogio. Tu reparaste nos créditos? Às tantas nos créditos diz This Space for Rent. Sim, eles têm. No meio dos créditos. Sim. Ou seja, eles aproveitam qualquer espaço em branco. Sim. Que não esteja a ser utilizado, eles metem lá uma piada. Isso é uma desculpa. Ou seja, tu tens a estátua do pombo. A estátua do pombo. Eles brincam com as perspectivas e porque não só tens o olho, como tens aquele telefone que tu pensas que vai ser um telefone normal, mas depois é um telefone gigante. Sim, é incrível, é incrível e o filme é irresistível. Tu não consegues olhar para o filme É que são piadas tão boas, percebes? E é por isso que eu tenho pena que o género spoof tenha sido manchado pelos scary movies, porque eu acho que é profético, porque se vais ser manchado, ao menos que sejas pela mão do teu próprio criador. Está bem, mas há bocado estavas a falar dos Hunger Games, mas ele meteu os Hunger Games no Scary Movie 5 ou fez aquela paródia dos Hunger Games? Não. Meteu no Scary Movie 5. Ele não tem. Isso é os Jogos Famintos. Isso é Jason Freeberg e Aaron Seltzer, que tem também uma história fascinante, mas que fica para outro episódio. Fica para outro episódio. Qual é a tua cena preferida do filme? Qual é que é o meu gag? Está bem, pode ser o teu gag preferido do filme. Preferido? Ok. Neste visionamento foi uma coisa muito simples. Que foi quando eles pegam. Quando eles estão a fazer a viagem e o avião, não é? Passa de. Não, é o comboio. Eles acompanham o comboio literalmente até à estação. Sim. É? Isto pensem naquelas transições à Indiana Jones. Sim. Eles pegam no comboio e vai diretamente à estação. E depois nós ouvimos o barulho de um carro e depois acompanhamos o percurso do carro e o carro vai-se embora
Mas entretanto, inúmeros carros estão ao mesmo tempo e isto transforma-se num Pac-Man. E depois tipo. Ou seja, está-se a falar da cena do mapa, não é? Exatamente. É que é tipo. Exatamente, agora já percebi. Quando falaste. Não sei porque é que eu não consegui dizer Sim. logo mapa. Mas... Sim, essa parte. Epá, eu não me lembrava daquilo. Epá. I didn't see that coming. Eu gostei muito também da paródia à Lagoa Azul, devo dizer. Foi das minhas partes preferidas. Essa é daquelas em que tipo, o Top Secret agora é mais conhecido que a Lagoa Azul. Exatamente. E aí já é. Quer dizer, a TV ainda passa para aí uma vez por ano esse filme. Eu lembro-me, houve uma altura em que eu vi esse filme várias vezes, vi a sequela também e vi o Tubarão 4 ou 3, o do Michael Caine. Sim, é o 4. É o 4. Pronto, esse também vi várias vezes na TVI. E pronto. E a cena da vaca, a cena das vacas. É que este filme é muito difícil falar porque é só exatamente, tipo. é isso, porque é só o nosso entusiasmo então, porque é que a tentar passar para outra. Mas é tão contagiante. Isto é capaz de ser o episódio mais frustrante que nós fizemos, mas há aqui um tema: porque é que as PUVs não conseguem ser assim agora? Eu acho que não é frustrante. Eu acho que podemos agora falar sobre isso. Acho que o filme é um leitmotiv para falarmos sobre isso. E eu acho que não acontece porque, primeiro, não há vontade de grande arriscar em comédia no cinema hoje em dia. É assim coisas mais. Houve um projeto nos últimos 2-3 anos que eu achei que poderia singrar, mas que infelizmente não se ingrou, e tu sabes perfeitamente do que é que eu estou a falar. O Happy Time Murders, eu acho que era uma ideia ótima e que funcionou muito, muito mal. Nos últimos anos, a única comédia que eu fiquei assim, isto sim é uma grande comédia, foi What We Do in the Shadows. Não sei se chegaste a ver. Ok, não cheguei a ver. Vale tanto a cheguei, pena. não sei. É aquela dos vampiros. Não, eu sei qual é que é o filme. Se vi o filme, não foi no melhor dos ambientes. Terei que também é daqueles filmes limpar que o fica prato, melhor. Terei que limpar o prato e sentar-me e editar mano a mano. É que não é um spoof, obviamente, só que aquilo certo, mas tem muita graça, sim. E pronto, é assim, gostei muito do Incredibles 2, mas aquilo não é uma comédia, mas tem muitas partes para rir. Já estás assim dos limites da cidade. É isso. Só que de resto, e o Wreck-It Ralph 2 também, já agora, mas de facto não é muito difícil. Então em Portugal nem vamos falar disso, não é? Tipo, em Portugal a tradição de comédia não existe. De comédia no cinema, porque agora há stand-up comedians em todas as árvores do país, mas nós incluídos. Não conta. Também não. Eu só faço para aí 1 ou 2 vezes por mês, portanto não conta. Mas de facto é muito difícil, não é? Quer dizer, acho que a melhor comédia hoje em dia aí está mesmo na televisão. Pelo menos as coisas mais interessantes. Ou há assim. Como eu falei, estava como o Police Squad também teve, que foi. Ou seja, após o sucesso do Aeroplano, eles criaram esta fantástica série a parodiar serials de policiais sim. dos anos 70? Sim, por aí. Em que os espectadores ficaram muito confusos porque toda a gente estava a levar aquilo a sério, mas havia coisas patetas no ecrã, mas depois não havia uma laugh track. Sim. E passados 5 ou 6 episódios aquilo foi cancelado. E daí, mas depois pegaram nisso e, na minha opinião, não resultando tão bem, porque. O quê? Não gostas do Naked Gun? Não, gosto, mas não resulta tão bem, porque perdes a piada do formato. Eu agora só estou a avaliar o filme a nível de risos, mas eu acho que me ri ainda mais no Naked Gun. Eu acho que é um filme que tem momentos em que fiquei. Mas viste os 6 episódios da série? Vi 2 ou 3 ainda. Ok, então vi todos. Por favor, tem 6 episódios. É bom. Só que o filme também acho que é ótimo. E foi daqueles filmes que. Ou seja, isto agora para me levar. Foi a única vez na vida que me ri do O.J. Simpson. Sim, foi. A mulher dele também. Não quero responder a nada do que disseste agora. Peço desculpa. Eu tenho que pedir desculpa aos nossos ouvintes. Peço desculpa. Mas ou seja, sim, foi a primeira vez que eu conheci o O.J. Simpson. Foi a partir do Naked Gun. E quando ele me estava a esfaquear, também foi outra vez. Oh, O.J., estás aqui? Sim! Ele não tinha essa voz. Falava português. E isto para dizer, e talvez agora para não querer dar outro pontapé em paródias mais recentes, mas o Scary Movie 2 foi, ou seja, a primeira vez que eu ouvi falar em nomes como o David Cross
que claramente ele depois admitiu que aquilo era um filme que ele fez por dinheiro. Claro, mas isso é óbvio. Mas isto para dizer, foi a primeira vez que eu vi, tipo, que eu conheci, que eu. Olha, David Cross, Andy Richter. Sim. Mesmo antes de ver Conan e Late Night e adorar todo esse universo, foi o Scary Movie 2 que me deu a conhecer essas duas das minhas portas preferidas para universos fantásticos de comédia alternativa dos anos 90. Eu lembro-me quando vi o Scary Movie 1. Isto vai parecer muito estranho, mas foi numa visita de estudo, num autocarro, visita de estudo de educação moral e religiosa católica, que toda a gente ia por causa das visitas de estudo, obviamente. E o senhor do autocarro só tinha um filme e depois a dar o Scary Movie 1 que tem aquela bela cena que envolve casas de banho e coisas entrarem em orelhas. Sim. E lá está, e os Wayans são muito mais gráficos e muito menos inocentes. E muito menos engraçados. Sim, eu concordo. Muito menos engraçados. Porque eu se calhar estou numa minoria, mas eu prefiro. Se dessem os 4 Scary Movies, não vi o quinto. Eu acho que não passei do 3. Sinceramente. Eu escolheria o terceiro e o quarto, porque eu até me lembro-me de rir com o terceiro. E não sendo grandes paródias, há lá alguns gags inspirados. Eu consigo perceber. Sim, mas o filme como um todo, não é? Como por exemplo aquele filme que o David Zucker fez, o Rat Race. Foi o de David ou Não, Jerry? foi Jerry Zucker. Epá, esse filme. Eu sei que tu gostas do filme, mas eu não. Epá, é tudo muito forçado. As pessoas não. Aquilo não. Não há uma inspiração cómica ali. Não há. Tu viste o filme? Já vi 2 vezes. Okay. E a segunda delas numa visita de estudo também. Ok. Então já foi há muito tempo. Já foi há uns anos, mas mesmo assim tem não tantas pessoas que tu gostas. Eu Ron sei, Atkinson, John Cleese. Eu sei, mas eu não consigo. E há uns tempos também estava a dar na SIC e eu estive a ver um bocado e epá, não consigo achar piada ao filme. Não é. Não sinto ali. Sinto que é só tudo a fazer caretas e parece um episódio dos Malucos do Riso com mais falas. Mas pronto, isto são opiniões. Então continua lá a tua história do Scary Movie. Não, é só isso. Já acabou. Foi uma bela. Então deixa-me começar a minha mini história do Scary Movie 2, ou seja, a sequela. Como podes perceber pelo título. O quê? Não, eu achava que era o que tinha vindo antes. Ou seja, eu tinha visto o primeiro, tinha a cassete do primeiro. Era um filme assim mais maroto, portanto quase proibido, se bem que aquilo foi um prémio qualquer, a primeira cassete. E eu lembro-me do meu pai me dar a cassete e ele ver a capa e eu estar a pensar, bem, espero que ele não veja. Já chega, dá-me lá a cassete para as mãos, não quero que metas mais os olhos. Não sei se há aí alguma coisa, porque tem a Carmen Electra na contracapa da cassete, em lingerie, tipo, ok. E eu não tinha visto o segundo filme, ainda estava, não sei porque era a minha caça ao tesouro, queria ver o Scary Movie 2 à força toda. Prioridades. E no ATL, eu e um amigo meu sabíamos que o filme ia passar naquela noite, era tipo um sleepover no ATL, e nós pedimos às responsáveis para nos deixarem ver aquele filme, ou seja, acho que houve ali quase um massacre, uma insistência para queremos ver este filme, este filme, vá lá. E elas acho que disseram que sim, mas depois não chegaram a ligar a televisão. E eu até este dia estou muito grato por isso, porque era o filme mais inapropriado para um grupo de crianças ver. Isso seria muito estranho. Eu gostava de conhecer o Tiago. Isso foi há quantos anos, Tiago? Quando é que estamos a falar? Em 2003, 2004. Portanto, tinhas tu os teus 10 aninhos. Sim, ou 9 aninhos? 9, 10 a querer ver o Scary Movie 2. Conhecer o Tiago nessa altura. Exatamente. Eu tenho uma foto, depois posso Calma, partilhar. Não posso partilhar. Mas eu partilho com todos os nossos ouvintes que precisem de vomitar um bocado. Há quem se entusiasme com esse tipo de coisas. Mas, como já me disseram uma vez que há pessoas que ouvem este podcast acompanhadas por crianças no carro, é melhor se calhar não continuamos a falar de pedofilia. Ei, tu é que começaste. Eu estou num caminho bastante inocente. Até porque foi num episódio em que eu disse: estamos a falar de guilty pleasures. Disse isto? Consegues revelar a identidade do ouvinte? Não, porque foi mensagem privada e prefiro não. Okay. É alguém conhecido de ambos? Sim, conhecido de ambos. Uma pessoa que escreve cenas
na net e tem um videoclube. Porque foi uma vez, acho que foi quando estávamos a falar do Streets of Fire, eu disse: isto não é um guilty pleasure. Guilty pleasure é ser-se ser-se negacionista do Holocausto ou gostar de comer criancinhas. E essa pessoa disse: está a ouvir com isto com o meu filho no carro. E eu, já sei. Pronto, já falámos sobre isto demasiado. Outra coisa que eu achei muita piada no filme, que lembrava-me perfeitamente. O Schwarzenegger, aos filhos, o Red Sonja, acho que não é Red Sonja, certo? Red Sonja. Sónia Vermelha. É o castigo para os filhos. Neste caso, escolhe tu também um bom castigo para os filhos. Mas os nomes da equipa do Torch, não é? Quer dizer, o Déjà Vu, Avant-Garde, Croissant, Soufflé, Escargot, Chocolate Mousse. Que eu devo dizer que a primeira vez que vi o filme, não sei se. Faltam um e-mail. Rimo muito. Eu sei, mas rimo muito. Estou a dizer, com faltam Chocolate Mousse. 2 nomes que eles deviam ter colocado. Que o filme tem bastante, que é Baguette Double Entendra e Palmier Recheado e Non Sequitures. Pronto, sim senhor. Não, porque o filme tem bastante destes dois elementos. Sim. Pronto, ok, continua, desculpa. Não, era só isso, podes dizer. Não, era só isso. Continua. Então é que disseste tipo, pronto, ok, continua, tipo, estamos sempre a. E quando é aquela oprimir. parte. É que aquela parte. Não há o jornal, no princípio, não é o The Daily Oppressor. É o The Daily Oppressor, exato. E aquela parte em que eles viram-se, isto parece tudo saído de um filme mau, e depois olham para a câmara. Muito Tex Avery também, aquele completamente. Aquela lógica de quebrar a quarta parede. Parede. E tu achaste aquela linha de algo lá para o início em que. Então o que é que. Já sabes um bocadinho de alemão? Ele, sim, então o que é que sabes dizer? I know a little. Não. O que é que isso quer dizer? Sim. Is your daughter 18 yet? Sim. Porque eles ficaram bastante arrependidos dessa linha sério? de algo ter. Porque basicamente esta é a personagem que tu vais acompanhar durante o filme todo. E ele é um pervertido. Que só quer tipo, ter sexo com as tuas filhas. Calma, não sei. Não, isto vem da boca dos criadores, portanto. Pronto, não faz mal, é uma comédia. Calma. Eu acho, sabes que nós europeus temos uma. Nessas coisas somos um bocadinho melhores apreciadores. Não levamos os filmes tão a sério. A ponto de, esta personagem não tem isto assim, eu não vou confiar nesta personagem, não sei o quê. Não temos essa merda. E acho que por isso, se calhar, este filme funciona muito melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Portanto, o Blame It, agora ou os filmes do Jerry Lewis sempre funcionaram melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Ou o Blame It on Rio, do Stanley Donen. Que tem o quê? É um filme bastante conhecido por ser por ter a Michelle Johnson com os seus 17 anos completamente e por serem, não é, 2 pais, o Michael Caine e agora está-me a faltar o outro ator. Cada um tem uma filha, Michelle Johnson e a Demi Moore, e basicamente o Michael Caine apaixona-se pela filha do que é menor e que a Michelle Johnson era menor no filme e está. Mas eles fazem coisas? Sim, o filme é bastante conhecido por ter essa vertente. Só para agora, como tu acabaste de fazer uma coisa à Correio da Manhã e acabaste de associar a minha pessoa a essas coisas, eu devo dizer, eu não estava a falar disso. dessas coisas. Eu estava a dizer esse tipo de piadas. Não, mas vem ao encontro da pergunta do Val Kilmer. Sim, do grande músico Nick Rivers. Exatamente. Não, é que estava a dizer só para não haver. E também é uma espécie de in memoriam do Stanley Donen. Vamos recordar Stanley Donen com um filme onde entram 2 menores de idade nuas. Mas grande Stanley Donen que nos deixou há umas semanas. O que é que mais queres dizer sobre o filme? É que de facto este episódio está a ser muito à toa. Se calhar muito à toa. Muito à toa. Há bocado estávamos a falar dos Scary Movies. Eu não sei se tu, depois da tua bela história do ATL, se tinhas mais alguma coisa para dizer sobre Não tenho. Sempre, na altura tinha um fascínio por Scary Movies e cheguei a alugar o 3º e fui ver o 4º ao cinema. Ou seja, havia havia uma adoração. Mas isso eu não desprezo esse tempo, até porque isso levou-me a conhecer Aeroplanes e os inícios da carreira dos Zuckers e do Abrams. Isso
explorou-me. Isso levou-me a explorar as outras partes da carreira deles, mesmo que não é só estas paródias. O Ruthless People é um filme bastante engraçado. Foi a primeira coisa que eles fizeram que não era uma spoof. Sim. Que ainda foi os 3. Obrigado pelo teu entusiasmo. Peço desculpa, bocejei, mas não foi por tua causa. E depois, não é? O Jerry Zucker faz o grande êxito Ghost, Espírito do Amor, e o First Night, e o Jim Abrams continua a fazer paródias, e o Zucker a fazer paródias, mas acho que. Mas eles agora estão os 3 um bocado desaparecidos, não é? Sim. Acho que um dos Zuckers é mais produtor. Mas estão os 3 um bocado, se calhar, a receber royalties em casa sossegados e a ver televisão e a comer cheetos. Muito provavelmente. Ainda bem, acho que fazem muito bem. Eu gostava muito de um dia poder fazer um filme que rendesse tipo 80 vezes o orçamento e ficar. Não, a sério, eu deixava de trabalhar. Tipo, imagina, recebia tipo 10 milhões por ano de royalties. Pá, o que é que vou fazer? Tipo, com este dinheiro posso fazer o que eu quiser. E pronto, não tinhas aquela compulsão artística para não, produzir? mas criavas as tuas coisas, mas sem estares dependente de ninguém. Okay. Não ias trabalhar para um estúdio, estás a ver? Ganhavas a tua independência e ias entretendo com as tuas coisas, que era o meu modelo de vida ideal. Mas se quiseres eu posso concluir. Esta é uma grande marca na comédia norte-americana, um dos meus filmes preferidos dos anos 80. Tu gostas muito de fazer essas afirmações. Eu gosto. Já recentemente, já que o teu co-apresentador do outro podcast que tu fazes, Betamax, insiste em falar. Eu vou defender isso. Num episódio dedicado a 2 filmes de Alfred Hitchcock, tu disseste que o Family Plot era o teu top 5. Eu disse, amigo, olha que o Hitchcock fez 749 filmes. É o meu top 5. Está bem, mas eu disse, ele fez muita coisa. Eu não disse. Essas afirmações só valem a pena se tu tiveres visto muita coisa. Não concordo, porque é o meu top 5 na altura. Se daqui a uns tempos eu vir outro filme e aquele, ok, tudo bem, tipo, ninguém está também. Mas aquele fica marcado, aquele fica registado, Tiago. Não levo isso muito a sério. É o meu top 5 agora. Tipo, não, mas estou a dizer... se hoje vir outro filme do Hitchcock e aquele tiver de ir para as Ortigas, tudo bem. Não, mas é por isso que quando eu digo essas coisas, digo entre os que vi é o melhor, não é tipo. É o melhor de todos os tempos. Não, eu não costumo, eu costumo dizer, mas eu não digo Family Plot, é de certeza o melhor filme do Alfred Hitchcock e quem não gostar disto é um inútil para a sociedade. Não, tipo, no meu top 5 agora, Family Plot está em quinto lugar. Tudo bem, estou-me só a meter contigo. Ok, como é que te atreves lá fora? Vamos mergulhar naquela piscina de lama que a Autónoma colocou ali. Essa pontuação agressiva foi muito. O que é que estás a dizer? Vamos falar lá fora nessa coisa de lama. Como é que te atreves? Vou-te exterminar. Não, mas é uma ótima comédia, devo dizer. O que é que tu achas do Aeroplano 2? Já viste? É basicamente o primeiro Aeroplano, tipo as mesmas piadas, mas no espaço. No espaço? No espaço. A sério? Não sabia. É que eu nunca vi o Aeroplano 2. Acho que é isso, no espaço. Sim, acho que sim, que é uma viagem. Tenho quase certeza. Tem o William Shatner a fazer o seu melhor. Não que ele é o vilão, mas é o grande nome que substitui o Leslie Nielsen, porque acho que o Nielsen e os Zuckers, dos nomes mais notáveis no filme, foram os únicos que não quiseram participar. Que não quiseram participar. E fizeram muito bem, sinceramente. Eu, por acaso, recentemente agora ia pôr a ver um ou outro episódio de Star Trek, só como aquilo tem muita merda lá pelo meio, estava a tentar ver. Como assim? Há muitos episódios que são assim mais fraquinhos, não é? Certo. Há um com hippies. A vida é assim. E outro em que roubam o cérebro ao Spock. Por acaso, há uma personagem muito. Eu também já comecei a série há uns valentes anos e anda-se a arrastar. Pois, porque são 30 episódios por temporada, que é uma coisa que ninguém faz hoje em dia. E há uma. Eu também não posso ser que seja um trekkie ou que seja um grande fã, um grande conhecedor. E há lá uma personagem que é muito tida em conta por fãs de Star Trek, que é o Harry Mudd. E eu nunca achei. Isto é só para provar a minha distância com Star Trek. Eu tenho distância com Star Trek e tenho distância com Star Wars e tenho distância com Battlestar Galactica. Certo. E eu vi ambas as séries, ou seja, Galáctica e Star Trek, há muitos anos na SIC Radical. Ainda me lembro de ver na SIC Radical. E por mais que eu leia sobre o assunto, eu não consigo convencer-me de que Star Trek é assim tão complexo como as pessoas dizem, pelo menos do pouco que eu conheço. E é por isso que agora queria ver
como aquilo até dá para ver assim alguns episódios avulsos, não tem assim uma grande continuidade. Estava a tentar ver assim algum outro episódio que as pessoas gostassem mais para eu perceber, sim, este episódio há um que é The Night We'll Dream Forever ou The Land of Forever, assim uma treta do... Sim, do escrito pelo Arlen Ellison, não é? Sim. Que é considerado dos melhores certo, acho episódios. que não cheguei até aí. O problema é que eu não sei porque é que estamos a falar de Star Trek, é só mesmo para acabar. O problema do Star Trek é que eu comecei a ver aquilo e o que é que acontece? Apesar dos interiores estarem iguais, não é? Ou seja, tipo, tens lá uma televisão e coisas assim, coisas dos anos 60, depois os exteriores foi tudo refeito em 3D e computadores nos anos 2000. Mas esse é um problema que eu não tenho. Pois, porque tu tens os DVDs. Yeah. Mas os DVDs não têm as duas? Não. Eu tenho os DVDs originais, só tem essas versões. Ok. Depois, os DVDs, eles lançaram quando o filme do Abrams saiu, eles lançaram os DVDs e aí só há estas versões em digital. Sim. Em digital. Que são horríveis. Com os novos efeitos e Sim. etc. Nos Blu-rays, ou seja, no formato físico em alta definição, quer Blu-ray ou HD DVD, Sim. na altura, que lançaram nos dois, acho eu, eles aí davam-te a escolha. Ou seja, Sim. nessas edições eles meteram As duas. Sim. Foi isso. Pois, é que por exemplo na Netflix só está esse. Claro, mas aí não podiam meter. Punham um antigo. não é? Foi um investimento que foi feito naqueles, portanto, se calhar eles tentam fazer render o peixe. Pois, mas é que é dinheiro mal gasto, não é? Porque ninguém. Não, agora eu vou ver Star Trek porque apesar daquelas referências e a forma de falar ser dos anos 60, agora tenho. O genérico é com uma nave em 3D, agora certo. vou ver. Pronto, são coisas que não se percebe. Olha. Dizer uma coisa antes de acabarmos. Nós há alguns episódios em que dizemos que o Escolhe Tu ia ter 20 episódios. Num episódio anterior falou-se dos Monty Python no Cálice Sagrado. E para dizer que afinal não vamos ter 20 episódios, vamos ter 30. E o Monty Python no Cálice Sagrado fazia parte desse novo lote. Portanto é isso, vamos estar aí mais umas semaninhas a massacrar-vos amiguinhos. Mas só se quiserem, não é isto? Bem, para as pessoas que estejam com fatos de S&M desse lado, cá estaremos para a próxima. É verdade. Mandem-nos o vosso feedback, e se tiverem algum... principalmente em gravações sonoras. Que será tipo porque tem sim. E já agora também temos de pedir desculpa por uma falha que houve há uns episódios atrás, no episódio do The Lost Weekend. Eu tenho de referir isto porque eu sei que já foi há umas semanas, mas só depois do episódio sair é que percebemos isso estupidamente. Quando nós estávamos a editar o episódio e esse episódio ainda foi feito. Deixa-me só sublinhar que esse episódio foi feito e editado sob o efeito de álcool. Exatamente. Para estar dentro. Mas devo dizer que às tantas no episódio, acho que é no minuto 20 e tal, houve-se uma espécie de take do genérico do Escolhe Tu. Não era o take, era o que ia ser a primeira versão do genérico, que era só nós a falar durante muito tempo. Sim. Depois segundo professor... take, António, paga-me, por favor. Depois o professor João teve a brilhante ideia de fazer o genérico como ficou. E por isso pedimos desculpa, mas também o que nós dizemos ali dá para perceber. Mas pronto, é só para perceberem que não ficaram maluquinhos da cabeça. Não esticar um genérico todo a um episódio e dizer também o que nós dizemos ali também não é. Sim, não interessa, não é? As pessoas não se vão preocupar. Mas então é isto. E também aquela frase em que, já agora para terminar, em que o Val Kilmer diz: eu sempre aí estarei, mesmo quando um ator quiser ser eleito presidente. Nem sabia ele onde é que nós íamos chegar. Eu bem preferia um outro ator agora. Preferia, tipo, sei lá, ter o William Shatner como presidente e não o que está lá nos Estados Unidos neste momento. Just don't call him Shirley. Política. Ele também tem essa cena no Aeroplano 2. Também refaz a piada do. Não, acho que isso é um exclusivo. É um exclusivo Leslie Nielsen, que faz agora os ratings Nielsen. Alguém já deve ter feito esta piada no espectro de secura da humanidade. Mas olha, obrigado por me teres feito rever este filme. Foi muito divertido. Mais do que falar sobre o filme, acho que é ver. Eu gostei de falar sobre o filme, mas não sei. Não, estou a dizer, mais do que falar sobre os filmes é preciso vê-los antes, não é? É o que eu estou a dizer. E acho que este é daqueles filmes que, por mais que nós falemos. Não, é um episódio que precisa de ser revisto. Só com o nosso próprio set de olhos é que nós conseguimos aproveitar tudo o que o filme tem para nos dar. Sim. E este é um episódio mais
masturbatório. Porque não há assim. É para nós, não é? É para nós olhar nos olhos um do outro e perder-nos nesses pequenos instantes enquanto há uma garrafa de champanhe que é aberta por um anão que está aqui em baixo. Já vai, José. E eu estou com medo. Ajudem, por favor. Sim, Tiago, é isso mesmo. Ainda bem que fechei a porta. Ele não vai saber nada. Wink. Ainda bem que tem ali a porta. Não, afinal não. Bom, então despedimos-nos, não é? E o que é para a semana? Para a semana há outro filme. Nunca me perguntes no fim, porque eu nunca sei. Olha, é um filme. Eu não sei qual é que é. Então, olha, fica bem, é um filme, malta. Até à próxima. Pois, será um filme. Olha, desta vez não vamos anunciar, porque eu não me estou a lembrar qual é que é o filme também. Não é o... Não sei. É o... É o Black Sunday. Não, Black Sunday já foi. Estás a gozar, certo? Claro. Será um filme, está bem? Pronto, então vá. Não, agora eu mudo para o Black Sunday do Mário Bava só para ser mesmo o Black Sunday para a próxima. Acho que é mais fácil. Sim, agora já está feito. Então, olha, fica a entreter as pessoas durante 30 segundos. Estou-me a falar sério, por favor, não faças isso. Acaba já o episódio. Fazem um fade-out. É assim, eu vou ver qual é que é o episódio e assim. Faz. Não, mas eu não sei o que é de fazer. Até quando me deixam no spot assim tão. Eu não sou bom improvisador. És ótimo improvisador, então não. É o que a tua mãe está-me sempre a dizer, né? Não sei, estou a inventar agora. Então, e como é que está o tempo hoje? Está mal, não é? Vais então cortar esta parte depois no final? Não vou nada. Isto vai ficar tudo. Vai ficar tudinho. Olha. Caros ouvintes, como já devem ter percebido, podem livremente ir às vossas vidas nesta parte do episódio. Eu garanto que nós não vamos dizer mais nada de jeito. Já sei! Estás a ver? Não gostou assim tanto, pois não? Eu sei que o António é mais carinhoso contigo e desculpa eu não corresponder, mas para a semana temos um enormíssimo filme que se chama Merry Christmas Mr. Lawrence. Feliz Natal Mr. Lawrence. Já não estamos no Natal, é verdade, mas é um filme para se ver todo o ano, até porque o Natal é todos os dias. Tá? Ficaste traumatizado com esta experiência? Coitadinho. Então vá. Vamos? Então vá. Até à próxima, amigos. Podes despedir das pessoas. Ser bem educado, não? Tiago, vá lá. Só um adeus. Toda a gente sabe. Mas não custa nada. Fica sempre bem, vá. Adeus, senhores. Adeus, senhores. Foi o que eu disse ontem à noite. Não, tu dizias senhoras. Eu desta vez dei a dica para dizer senhoras. Ok. Adeus, senhoras. Muito bem, e elas fugiram. Bom, então vá. Estou a brincar. Não, mas é o que costuma acontecer. Não é nada. É. Espera. Estou-me a dizer aqui na Regi que sim. Okay. Nós temos uma Regi. Então vá. Vamos? Então vá. Até à próxima. Quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhe tu.